quebrar, cadeias quebrar. Nós cremos nesse nome, nós confiamos nesse nome, nós descansamos nesse nome. Nós cremos que há poder no teu nome, Jesus. O Senhor nos deu esse nome está acima de todo nome. Nós descansamos e confiamos nesse nome, na certeza de que esse nome é poderoso, de que nele nós temos poder, nele nós temos autoridade, nele nós temos cura plena. Nós sabemos e cremos nesse poderoso nome. Obrigada pela oportunidade que nós temos, Senhor, de ter acesso ao Senhor por esse nome. O nome que está acima de toda e qualquer circunstância, de toda e qualquer doença, de todo e qualquer problema, de todo e qualquer cenário, de toda e qualquer preocupação, de todo e qualquer diagnóstico. Sim, o nome de Jesus está conosco. Nós temos esse nome. Nós te louvamos, Senhor, por isso. Nós te adoramos, te louvamos, te reconhecemos nessa noite. E te bendizemos no nome poderoso de Jesus. Você crê nisso também? Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Você pode sentar um pouco aí no seu lugar. Glória a Deus. Quinta viva. Diga, eu estou na quinta mais avivada dessa cidade. Agora faça valer a sua declaração, amém? É a sua quinta mais avivada e é a quinta mais avivada dessa cidade. Esse é o seu melhor culto até aqui, amém? Você está disposto a dar o seu melhor nessa noite para o Senhor? Eu tenho certeza que sim. Você está animado para aquilo que o Senhor já começou e que vai continuar fazendo nessa noite, nesse lugar, amém? Irmãos, eu quero começar sabendo aqui que se nós temos alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. Temos alguém que está nos visitando? Todo mundo de casa, glória a Deus. Então podemos avançar. Eu tenho alguns avisos rápidos para dar para você acerca dos próximos acontecimentos que virão na nossa igreja ou realizados pela nossa igreja. O primeiro deles, eu quero lembrar e falar para você que as inscrições para a VIPS Conference já estão abertas e elas vão ainda com o primeiro lote por tempo limitado. Então, se você quiser fazer a sua inscrição, ainda dá tempo. Esse é um evento que nós teremos nos dias 16 e 17 de outubro. Então, é daqui a um tempinho ainda, mas você já pode antecipar adquirindo agora o teu ingresso, o teu passaporte a preço de primeiro lote. Lembrando que esse é um evento que nós vamos trazer dessa vez a Abidiel Assênio, ele que é um cantor e compositor bem conhecido. Talvez você não sabe muito sobre o nome dele, mas você canta o tempo todo uma canção que foi gravada, se eu não me engano, pela Gabriela Rocha, né? Que todo mundo conhece e que a gente inclusive canta aqui na nossa igreja. Ele é o responsável por essa canção e ele vai estar aqui com a gente. O ano passado nós tivemos aqui Salomão, foi maravilhoso, quem esteve presente sabe. Então esse ano vai ser ainda melhor e vai ser melhor se você estiver aqui também. Então vem, traz todo mundo que você conhece junto com você. Esse ano a VIPS Conference promete. E para essa semana já nesse sábado, irmãos, isso eu quero que você preste bastante atenção. Nós vamos ter a realização do nosso Conviva, um evento anual que a nossa igreja promove, visando que nós tenhamos comunhão, que nós possamos nos fortalecer uns com os outros, que a gente tenha laços ainda mais bem estabelecidos uns com os outros. Então vai acontecer já nesse sábado, as inscrições estão no último prazo, então se você quer ir, essa é a hora de você poder garantir a tua vaga fazendo a inscrição ainda hoje. A gente precisa dessa antecipação para que a gente possa organizar tudo que é necessário para o dia inteiro você poder desfrutar lá. Então tem refeições inclusas, você vai ter uma programação para comunhão, tempo livre lá, mas também tem um momento que nós nos reunimos para cultuar ao Senhor. É realmente uma experiência muito importante que todos nós que somos membros tenhamos. Então se você está aqui na nossa igreja, de repente você chegou, não tem muito tempo e você quer se envolver ainda mais, se ajustar com o corpo de Cristo, essa é a oportunidade perfeita para você conhecer e ser um pouco mais conhecido também. E se você já está há muito tempo aqui, é um momento para você se fortalecer naquilo que você já conhece, com quem você já tem relacionamento e abrir espaço para outras pessoas também fazerem parte do núcleo de amigos e irmãos que você tem perto de você. Nós queremos muito que você esteja lá. Esse é um evento para toda a igreja. Nós não fazemos para um grupo pequeno, não. É aquele momento de estar o nosso caldeirão, todo mundo junto mesmo. Então, para todos os departamentos, todas as faixas etárias, tem preços promocionais lá para combos familiares. Então, se é você, a sua esposa, aí tem lá um preço. Se é você, a sua esposa e os filhos, tem outro. Se é para a criança, tem um valor que é mais ainda acessível. Então, não tem desculpa para você ficar fora, porque essa é a ocasião que Deus preparou para você. Amém? Diga, Deus fez o Conviva para mim.
Ele colocou a ideia no coração dos nossos pastores, mas foi Deus mesmo quem preparou esse tempo. Então, nós queremos contar com você. Ao fim do culto hoje, você já pode passar lá na secretaria e garantir a tua vaga, tá bom? A gente só faz isso, irmão, pensando no teu bem-estar, pensando no teu crescimento, na tua edificação. Então, não faz sentido se você não estiver lá. Eu vi que as vagas são bem limitadas, porque realmente tem um número que é limitado para o local, e a gente está nos últimos disponíveis. Então, você precisa estar lá junto com a gente nesse sábado, o dia todinho. Vai ser uma grande bênção, amém? Você está crendo nisso mesmo? Glória a Deus. Então, a gente vai se ver lá. E hoje é o último dia para isso, tá bom? Então, eu estou pensando em fazer a minha inscrição na sexta, ou amanhã, ou no dia. Não, irmãos, hoje é o último dia. É a última hora, amém? Então, já faz hoje, para não perder a sua vaga, não ficar de fora. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 3. Vamos agora para um momento muito especial. É a hora de nós honrarmos ao Senhor. Você está pronto para isso? A Bíblia diz no verso 9 de Provérbios capítulo 3, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Eu sei, depois desse texto, tem também uma garantia, uma promessa que Deus estabelece, que Deus dá para aqueles que fazem desse momento um momento de honra. Diz que se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Mas sabe, irmãos, a gente precisa desprender o nosso coração da garantia que Deus nos dá, de que se nós o honrarmos, nós vamos ter algo em troca. De fato, nós já temos recebido do Senhor tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Deus já nos deu tudo. E a maneira que nós temos de reconhecer que dependemos dele e que dele tudo veio, é a gente expressar isso através da nossa forma de liberar ao Senhor aquilo que sai da nossa vida com honra. Nós não liberamos, irmãos, dinheiro para Deus. Nós liberamos para o Senhor honra que brota do nosso coração, mas se expressa com valores tangíveis. Tudo o que a gente diz que ama, tudo que a gente diz que gosta, tudo que a gente diz que valoriza, requer o nosso investimento de valores tangíveis, qualquer que seja a coisa. Tanto objetos quanto pessoas. A gente expressa isso demonstrando através de valores que nós entregamos aquilo que nós dizemos que amamos. Não faria sentido nós dizermos que amamos a Deus acima de todas as coisas e nós deixarmos de lado o momento santo de entregarmos ao Senhor a nossa honra através do dinheiro que possuímos. Por isso, quando nós nos reunimos nos nossos cultos, todas as vezes nós temos esse tempo para expressarmos o que dizemos com a nossa boca, também com os nossos bens, com os nossos recursos. A Bíblia não diz para nós honrarmos ao Senhor com as nossas bocas, não diz para nós expressarmos a honra ao Senhor com as nossas ações de serviço. Diz para nós honrarmos ao Senhor com os nossos e com as primícias da renda. Está falando de valor, está falando de dinheiro, está falando de finanças. Nós expressamos a honra ao Senhor com aquilo que nós entregamos para Ele. E esse é o momento de nós fazermos isso. Se nós dizemos que honramos, devemos demonstrar nessas horas também. Agora, por outro lado, Deus nos dá a garantia de também encher fartamente os nossos celeiros e transbordar de vinho os nossos lagares. De fato, nós já somos abastecidos, mas quando nós honramos, nós temos um transbordo que vem de Deus. É por isso que é importante a gente fazer isso com consciência e com entendimento. E é isso que eu espero que você faça nessa noite, que você consiga e possa participar desse momento com entendimento, com consciência de que você está entregando ao Senhor honra e por isso vai haver transbordo na sua vida. Quem crê nisso? Então você pode fazer desse momento uma expressão de honra através da sua conta bancária, se você quiser fazer no Pix, se você quiser fazer em dinheiro espécie, como eu vou fazer, tem envelope aí no seu lugar ou à frente da sua cadeira. Lá atrás tem as nossas tesoureiras com maquinetas para você fazer isso através de cartão. Você que acompanha e cultua hoje de casa por alguma razão excepcional, você também pode fazer aí através do link ou do QR Code ou do CNPJ que aparece na sua tela. Só não deixa passar esse momento de expressar ao Senhor a honra que você também diz que tem que dar com os seus lábios. Amém, irmãos? Você pode fazer isso agora, se você for fazer com envelope, levanta bem alto o seu envelope, nós vamos orar juntos. Se você vai fazer por outros meios, levanta suas mãos, vamos orar e consagrar ao Senhor aquilo que temos nas mãos. Pai, muito obrigada pela oportunidade que nós temos nessa noite
de expressar honra ao Senhor com o que nós possuímos, com os nossos bens, com os recursos tangíveis, com o dinheiro, Pai. Nós fazemos isso com entendimento, com a consciência de que fazemos porque amamos o Senhor e porque honramos o Senhor acima de todas as coisas. Nós queremos, Pai, demonstrar que o nosso coração não está preso àquilo que possuímos, mas pelo contrário, porque o Senhor nos libertou, nós podemos amar e honrar com tudo que o Senhor promoveu e trouxe às nossas mãos. Nós queremos, Pai, te entregar, consagramos isso nessa noite, declaramos produção, produtividade, multiplicação, aumento, aceleração, por cada semente plantada nessa noite de honra ao Senhor. Nós cremos na tua palavra, Pai, que diz que se nós honrarmos, haverá transbordo. Nós cremos e declaramos transbordo vindo sobre a vida de cada pessoa nessa noite. E nós podemos declarar e crer que vamos testemunhar disso, daquilo que o Senhor fez, em nome de Jesus. Você crê nisso também? Então vem ofertar com alegria. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Aleluia. Já chegou o tempo de abundância. Diga, já chegou na minha vida. Glória a Deus, que bênção. Gente, obrigado, viu? Vocês estão bem? Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela, diga, essa noite é uma noite especial. Graças a Deus, que bênção. Quero convidar você a baixar sua cabeça por um instante e fechar seus olhos para que a gente possa orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por essa noite gloriosa que você preparou para nós. Estamos aqui sedentos como crianças, a fim de receber a tua palavra. Sabemos da importância, da relevância e do poder que a tua palavra tem, porque a tua palavra diz que ela mesma é poderosa para salvar as nossas almas. E nós estamos aqui disponíveis, estamos aqui completamente abertos para receber tudo aquilo que você tem para nós nessa noite. Fala conosco, opera, realiza, segundo o teu querer. Declaramos as nossas mentes e os nossos corações completamente cativos para receber tudo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Abre comigo rapidamente lá em Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42. As Escrituras Sagradas dizem assim, Atos capítulo 2, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É interessante porque Lucas, ele apresenta para nós, na sua explanação, ele trazendo ali um panorama de como era a realidade da igreja nesse tempo. Nós estamos falando aqui dos primeiros anos da igreja depois da ascensão de Cristo. E a igreja recém-formada, ela é apresentada por Lucas com 4 fundamentos que eles perseveravam.
Perseveravam, primeiro, na doutrina dos apóstolos e na comunhão. É interessante porque os 4 fundamentos, eles são apresentados em 2 grupos distintos. Você pode ver comigo que quando ele fala na doutrina dos apóstolos, aí tem um I, um é. E esse é aí, para nós, no original, o termo grego usado é a expressão kai. E kai significa um aditivo, é uma força acumulativa, pode ser substituído por um e também ou um até mesmo. Então, esse é aqui é de propósito. Quando Lucas escreve e ele coloca esses 4 fundamentos organizados em 2 grupos distintos, o primeiro grupo, ele fala, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O tema da mensagem de hoje é, eu esqueci do tema, mas vai aparecer aqui, o poder secreto da comunhão. Amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. É interessante porque ele apresenta os 4 fundamentos em 2 grupos distintos e ele coloca aqui em pé de igualdade a doutrina dos apóstolos e na comunhão. Muitas vezes, irmãos, nós damos mais atenção ou mais importância para aquilo que é a doutrina, o ensino das Escrituras, o ensino da palavra. E a gente não está errado nisso, não. Nós somos aqui a igreja da palavra, nós somos a igreja da fé. Mas a gente não pode se esquecer que aqui, nesse contexto, Lucas ele está trazendo para nós a doutrina dos apóstolos na mesma importância da comunhão. Então nós não podemos desprezar a comunhão e acolher a doutrina dos apóstolos, porque a doutrina dos apóstolos e a comunhão estão em pé de igualdade. Estamos falando sobre 4 fundamentos essenciais para a nossa fé cristã. Estamos falando sobre 4 fundamentos que regem a igreja. E infelizmente nós temos visto muitas pessoas feridas na igreja. Muita gente que diz assim, eu já sofri em outras igrejas, e eu estou nessa igreja agora, numa nova estação, e eu não quero me envolver com ninguém não, porque eu sei como é que funciona a igreja. Outros dizem, eu conheço os bastidores da igreja, porque alguma liderança já me feriu. Outros dizem, não, eu não quero me envolver com ninguém não, porque eu me acho autossuficiente. Só eu e minha família, está tudo certo. Eu vou só para sentar e ouvir a palavra. Eu sei que isso não existe na nossa igreja, porque somos todos maduros. Mas em algumas igrejas por aí é o caso de alguns crentes que infelizmente têm esse tipo de pensamento. Mas a Bíblia está nos retratando uma realidade diferente na igreja chamada primitiva. É interessante porque as pessoas dizem, olha, é a igreja primitiva, né? A gente deve voltar para as raízes da igreja primitiva. E é interessante porque se algo é primitivo, é porque não é algo que evoluiu, que cresceu, que avançou. É algo que ainda está num básico. E veja, essa é a igreja primitiva, eles estavam aprendendo a ser igreja. No entanto, eles estavam praticando um fundamento essencial. E nós, como uma igreja do futuro, que temos eles como referências, tanto nos seus acertos quanto nos seus erros, deveríamos nos comportar de uma maneira muito mais madura do que eles. Deveríamos ser mais assertivos do que eles. E se eles perseveravam, é interessante porque usa essa palavra perseverar. Perseverar dá a ideia de a gente aguentar, resistir, de a gente estar firme a despeito das circunstâncias, das situações, das dificuldades, das pressões que se levantam. A gente persevera, a gente resiste, a gente vai ficar bem com aquilo, a gente vai ficar animado com aquilo, nada vai roubar a nossa alegria, o nosso amor, porque a gente persevera. Então não é adequado, não é de bom tom que um crente, ele diga, eu persevero na doutrina dos apóstolos, mas esse negócio de comunhão não é para mim não. E essa palavra comunhão, irmãos, é interessante porque essa palavra no grego, a língua original em que esse texto foi escrito, é a palavra koinonia. E koinonia significa fraternidade.
fala de termos laços fraternos, mas também fala de nós estarmos ligados, unidos, como uma grande comunidade. O outro significado dessa palavra koinonia é associação. É a gente estar associado, conectado. Essa pessoa que está aí do seu lado, talvez você não tenha muita intimidade com ela. Alguns até dizem, olha, o meu Espírito Santo não bate com o Espírito Santo do fulano de tal. Misericórdia. É um só Espírito, é um só Deus, é um só Senhor, é uma só igreja. Amém, irmãos? E nós precisamos entender a grandeza do significado dessa palavra comunhão. Koinonia está falando sobre sermos fraternos, pertencermos a um grupo, a uma fraternidade, a uma comunidade, termos uma participação completa. Será que você está desenvolvendo esse tipo de relacionamento com o seu irmão? E às vezes a gente fica tão acostumado com esse ambiente de igreja, que diz, ô irmão, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmã. E aquela força da palavra irmão, irmã, acaba sendo esvaído. A gente acaba não tendo mais aquele peso, aquela noção do que é ser irmão de alguém. Ser irmão de alguém é você ter o sangue daquela pessoa, é você pertencer à família daquela pessoa. Mas, pastor, a gente não tem o mesmo sangue aqui na igreja. Temos sim. E um sangue muito mais valioso e muito mais importante do que o sangue biológico. O sangue de Jesus. E nós precisamos, sim, irmãos, levantar essa bandeira da comunhão, levantar essa bandeira de koinonia. É na igreja que a gente cresce, que a gente avança, que a gente amadurece. São nessas relações que nós desenvolvemos com os nossos irmãos que nós vamos crescer. Hoje tem essa doutrina enganosa, que eu considero uma doutrina de demônios, onde as pessoas dizem, não, eu sou igreja e eu posso fazer o meu culto na minha casa. Eu sou igreja e eu não preciso estar num templo feito por mãos de homens. Sabe de uma coisa, irmãos? Isso é tão diabólico, isso é tão terrível, porque na história da igreja nunca houve esse pensamento, não se passava pela cabeça de um crente das gerações anteriores, ele está cultuando na casa dele. Porque a definição de igreja, por si só, é estar junto num coletivo onde pessoas adoram ao mesmo Deus. O conceito de igreja é um grupo. O conceito de igreja é estarmos juntos de alguém. Não existe ser igreja sozinho. Você é membro do corpo de Cristo, você faz parte de uma igreja. Mas ser igreja é estar junto, é fazer parte de um coletivo. E dentro desse coletivo nós vamos ter desgastes. Onde tem pessoas, tem problemas. E igreja é um lugar de pessoas problemáticas. Igreja é um lugar onde nós vamos ser feridos. Igreja é um lugar onde nós vamos ser machucados. Mas isso não pode atrapalhar o fundamento da comunhão. Não é porque feriram você, não é porque você se sentiu machucado, ofendido, ferido, que você agora não vai ter mais comunhão com ninguém. Pastor, mas eu tenho comunhão, eu só não quero estar perto dessa pessoa. Eu tenho comunhão, pastor, eu pratico comunhão, eu só não quero ficar conversando com esse povinho lá da igreja. A Bíblia diz que o isolado busca o seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Igreja não é lugar de lobos solitários. Igreja não é lugar de isolamento. Igreja é lugar de coletivo. Irmãos, tem pessoas problemáticas na igreja. Você sabia? Você acha que Deus ele foi pego de surpresa? Você acha que Deus não sabia que haveriam pessoas problemáticas na igreja?
Você acha que Deus ele não entendia que quando ele juntasse um monte de gente, iam ter culturas diferentes, classes sociais diferentes, problemas diferentes? Deus não foi pego de surpresa. O fato dele nos ajuntar foi proposital. Deus nos ajuntou, irmãos, com diferenças sociais, com diferenças culturais, com diferenças intelectuais, para que a gente crescesse. Você não está aqui à toa. Deus não plantou você nessa igreja à toa. Existe um propósito, existe um plano para se cumprir. Eu sei que tem outras igrejas que têm pessoas mais bonitas. Certa vez eu estava em outro estado, estava de férias com Samere, e a gente foi visitar uma igreja muito conhecida, de um pastor muito conhecido, que eu gosto muito, não é do nosso ministério. Mas a gente chegou lá na igreja, irmãos, uma igreja gigantesca, enorme. E o que nos chamou a atenção é que todo mundo era bonito na igreja. Quando a gente chegou, os diáconos eram bonitos. As pessoas sentadas do nosso lado eram bonitas. O pessoal que levantou era bonito. O pessoal do louvor, todo mundo era bonito. Eu disse, meu Deus, essa é uma igreja de modelos. Na hora da saída, a gente ficou na porta, porque eu estava comprando uns livros, e a gente viu o pessoal saindo. Os velhinhos, as pessoas da terceira idade, os aquém de lá. Todo mundo bonito. Os jovens bonitos. As mulheres bonitas, os homens bonitos, as crianças bonitas. Todo mundo era bonito nessa igreja. Eu digo, meu Deus do céu. E era bonito, todo mundo com aparência de rico, todo mundo com shape, todo mundo com a cara já botocada. Ah, meu Deus do céu. Eu não quero fazer parte dessa igreja, não. Eu ia me sentir muito feio. E talvez você diga, a igreja fulano de tal, todo mundo é bom, todo mundo é bonito, todo mundo é inteligente, todo mundo é rico. A igreja de fulano de tal, não, todo mundo é do repepé, é o fogo, é os mantos, aleluia. Na outra igreja tal, não, o pessoal é mais parado, eu gosto mais, me identifico, mas aqui na nossa igreja, você já viu que a gente olha tanto para os defeitos da nossa igreja? Ah, que na nossa igreja é assim, fulano não me visitou, estive nu, não me deste o que vestir, tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber. A gente está sempre inconformado com alguma coisa. Tem alguma coisa faltando, você já viu? Mas a gente não para pensar que é justamente a coisa que está faltando, que nos incomoda, é aquilo que Deus nos levantou para consertar. Aquilo que você acha que é um defeito nessa igreja, é o que Deus levantou você para consertar. Ai, as pessoas não falam comigo. Deus levantou você para você falar com todo mundo. Aleluia. Ah, eu vejo que o diácono está sempre errando. Pois Deus levantou você para ser o diácono, para você não errar no que ele erra. Ah, o pessoal do louvor tem uma moça que é do back que ela desafina. Pronto, pois Deus levantou você para vir aqui, para você cantar afinado. Ah, o pastor não prega tão bem. Pronto, Deus levantou você para vir pregar, criatura. Aleluia. Mas o fato é que é nessa comunhão que a gente cresce. São nessas coisas que a gente vê que está faltando. São nessas coisas que a gente vê que alguém errou com a gente. Irmão, está tudo bem. Se alguém feriu você, ei, está tudo bem. Às vezes é gente com 50 anos de idade, pai de família, mãe de família, com 3 filhos nos coros. E que fica, pastor, a fulana disse que eu era feia. A fulana falou isso de mim, ciclano falou isso de mim. Irmão, está na hora da gente crescer. Está na hora da gente saber lidar com os problemas. Ei, adulto lida com os problemas. Adulto chama para conversar. Fulano, o que você falou? Não entendi bem. Vamos conversar. Isso ficou em dúvida para mim. Eu preciso de clareza. E não fica com conversinha nos bastidores, com fofoquinha ali, com confusão ali, acolá, e ameaçando. Vou sair da igreja. Olha que eu vou sair da igreja. Irmão, saia. Não fique ameaçando, não.
Porque fica ameaçando para chamar atenção. Oh, aleluia. Nós precisamos crescer, irmãos. Ah, é por isso, pastor, por essas e outras que eu não quero ter comunhão. Não. É por essas e outras que nós precisamos ter comunhão, sim. Que a gente precisa estar junto uns dos outros. Irmão, que coisa triste é você conhecer um crente e esse crente apresentar e dizer assim: ó, pastor, está aqui o meu melhor amigo. Quem é seu melhor amigo? É o Juca. Ah, é? Ô, Juca, tudo bem? Ele é lá do meu trabalho. Ele é ateu, pastor. Peraí, ele é seu melhor amigo e ele é ateu? É, ele é ateu. E o meu segundo melhor amigo, ele é satanista, pastor. Você acredita? Eu digo, irmão, você está com algum tipo de problema. E outra coisa, não diga que eu sou seu pastor, não, por favor. Mas é triste você ver um crente onde o círculo de amizade deles é só pessoas do mundo. Existe uma máxima entre os coaches que eles dizem que você é o produto de 5 pessoas que você convive. Se você convive, irmão, com gente do mundo, você vai ser alguém do mundo. Não, o seu melhor amigo, sabe onde é que está o seu melhor amigo? Lógico, entenda. Você que é esposa, seu melhor amigo tem que ser seu marido. Alô? Você que é marido, sua melhor amiga tem que ser sua esposa. Vixe, 3 améns. Eu vi uns cutucões também, foi bom. Mas tirando sua esposa, tirando seu marido, tirando seu cônjuge, os seus amigos estão aqui. Ah, mas ele não é tão rico quanto eu queria, mas Deus plantou você com ele. É de propósito. É para você ter comunhão com ele, sim. Ah, mas ele fala umas besteiras de vez em quando, mas está tudo bem. Você vai influenciá-lo. Você vai crescer junto com ele. Ah, mas ele não é tão disciplinado. Está tudo bem. É para você aprender também. Que não é só de disciplina que a vida vive, não. Você está aqui, querido. Deus plantou você aqui, com essas pessoas, nessa estação, nesse tempo de propósito. Então, chegou a hora de você quebrar essas barreiras. Talvez seja a timidez, talvez sejam os traumas, talvez sejam feridas emocionais. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus já levou na cruz do Calvário todas as nossas dores, sejam elas físicas, mentais, emocionais. Você é curado e sarado pelas pisaduras de Cristo. Está na hora de você deixar de lado esses traumas, essas feridas e começar a andar como um adulto. Começar a viver como um homem, como uma mulher espiritual. Aleluia. É nessa comunhão, irmãos, que a gente vai crescer, que a gente vai avançar. Na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Veja que tão importante quanto a gente receber a palavra, a doutrina dos apóstolos, é a gente ter comunhão com os nossos irmãos. Então, quando acabar o culto, é para a gente ficar aqui mesmo, até não sei que horas, tendo comunhão. É para a gente vir para o culto com essa expectativa, rapaz, eu vou para cultuar o Senhor, eu vou para adorar a Deus, mas eu vou também para ter comunhão com os meus irmãos. Faz parte do nosso culto, faz parte da nossa vida com o Senhor. Irmãos, as pessoas do mundo não podem fazer parte da nossa vida, a não ser que seja para nós influenciarmos a elas. Mas quem deve fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano, os nossos amigos, são as pessoas na igreja. E digo mais, são as pessoas da nossa igreja. Porque tem gente que diz assim, pastor, meus amigos também são todos da igreja, mas de outra igreja. Não dessa. Não, irmão. É nessa igreja que você está. É nessa igreja que você está plantado. E nós vamos crescer juntos. Não importa a classe social, não importa a forma com que o nosso irmão lida com os problemas, com as questões, nós precisamos ter comunhão. Isso faz parte da vida com Deus. E ele diz, o segundo grupo de fundamentos, o partir do pão e nas orações. Os dois primeiros, doutrina dos apóstolos e na comunhão. Veja, ele coloca uma associação direta. E doutrina dos apóstolos e comunhão.
E depois o segundo grupo, ele traz partir do pão e nas orações. Tão importante quanto a gente desenvolver a nossa vida de oração, termos tempo de oração, termos cultos de oração, é a gente sentar à mesa com o nosso irmão, o partir do pão. Sentar à mesa com os nossos irmãos faz parte da nossa vida cristã. Aleluia. Estão me olhando desconfiados. Não sou eu que estou dizendo, irmãos. É Lucas. No partir do pão e nas orações. A gente precisa fazer um exame, uma análise. Como é que está a nossa comunhão com os nossos irmãos? Como é que está o sentar à mesa, o partir o pão com os nossos irmãos? Porque se não temos partido o pão com os nossos irmãos, certamente não temos orado com eles. E quando você sentar à mesa com o seu irmão, ore. Aleluia. Coisa triste, irmão, é você sentar na mesa com um crente e ele já sai comendo. A comida é só um pano de fundo. O que interessa é a comunhão e o partir do pão. A gente não senta na mesa porque está com fome. A gente senta na mesa para a gente ter comunhão com o nosso irmão. Seja o que for. Ah, eu não como essa comida. Ah, eu não vou para esse restaurante. Ah, eu não gosto disso. Não, irmão. Eu vou, porque meus irmãos vão estar lá. Eu vou ter comunhão com eles. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Pede uma água. Ah, mas nem para água eu tenho dinheiro. Então, meu irmão, você não tem dinheiro para uma água, você está difícil a situação. Mas tudo bem, não tenho dinheiro para água. Pois senta na mesa. E alguém vai falar para você, não, você não vai comer não? Não, eu estou de jejum hoje. E com a fome, tá tudo bem. Você vai sacrificar sua carne. E vai estar na comunhão com os irmãos. Ah, mas esse negócio de restaurante, pastor. Esse negócio de restaurante. Pois vai para casa de alguém. Faz lá uma galinhada. Faz um Maria Isabel, irmão. Senta e come com seus irmãos. Não importa o lugar, não importa onde. O que importa é a gente valorizar os fundamentos da igreja. Não adianta a gente vir para o culto, a gente ouvir a palavra e a gente não está tendo comunhão com os nossos irmãos. Sabe por que muita gente não tem crescido, não tem amadurecido? É gente que está há 10 anos na igreja e com as mesmas infantilidades. Não cresce, não sai do lugar, não prospera, porque tem falhado, negligenciado na comunhão e no partir do pão. Há um poder secreto na comunhão. É na comunhão com os nossos irmãos que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente evolui como crentes, como filhos de Deus. Às vezes é no nosso casamento. A gente vê o exemplo de irmãos e aquilo nos inspira. Às vezes é nas finanças, às vezes é na criação dos filhos, às vezes é na gestão do lar, às vezes é nos negócios. Eu não sei, irmão. Às vezes é no ministério. A gente senta à mesa com alguém e a gente se sente inspirado. Quem nunca passou por isso? Você ficar 5 minutos com alguém, 10 minutos, e ouve um testemunho, ouve uma experiência, e aquilo ali te edifica, e você sai daquele lugar se sentindo melhor, acrescentado. É o que nós chamamos de edificação. Aleluia. Então não saia dizendo que você não precisa dos seus irmãos. Você precisa sim. Isso é soberba. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Você precisa dos seus irmãos. Você precisa estar num VC. Ah, esse negócio de VC é um negócio de VC mesmo. Ah, mas o líder não prega bem, ele se gagueja todinho. É porque Deus botou ele lá para você aprender a ouvir a palavra por um gago, para quebrar a tua soberba, porque você se acha demais. Deus te colocou lá para você ouvir aquele líder mesmo. Não é outro não. Não, eu vou atrás de outro melhor. Não, é aquele lá mesmo. É para você crescer, para você avançar. Deus te colocou nesse lugar para você crescer, para você avançar. Ah, esse departamento, é nesse departamento mesmo. É lá mesmo. Sabe, tem gente que é assim.
Está lá servindo no departamento, mas quando o líder dá um apertinho, eu vou embora, eu vou sair. Não, irmão. É na comunhão. Faz parte da comunhão você ser corrigido. Faz parte da comunhão você ser confrontado. Aleluia. Comunhão é ter tudo em comum. É fazer parte de uma fraternidade, de uma comunidade. É koinonia. Romanos capítulo 12, verso 10 diz assim: o amor seja sem hipocrisia. O que tem de hipocrisia na igreja, irmão, não está escrito no mapa. Mas não nessa igreja. Mas em outros lugares por aí, o que tem de crente hipócrita. Crente que fala uma coisa, é duro com as pessoas, mas não vive o que ele está sendo duro. É gente legalista, moralista, quer dar lição de moral em todo mundo, mas nos bastidores fazendo o contrário. Hipocrisia. E a Bíblia está dizendo que o amor é sem hipocrisia, é sem fingimento, é sem falsidade. O que tem de gente com máscara na igreja, não aqui, não é você, ok? O pastor está soltando uma indireta para alguém. Não, eu estou dando uma direta mesmo. O pastor aqui não trabalha com indireta, não, irmão. O amor tem que ser sem fingimento. Precisamos parar de fingir. Temos que amar de verdade. Sabe, com falsidade. Às vezes abraça o irmão, aí não, quando sai, aí, essa daí, meu Deus do céu. Pensa que me engana. Isso eu conheço, de outros carnavais. Isso aqui não é mundo não, irmão. Isso aqui é igreja. Nós temos a cultura do céu. Nós temos a cultura do alto. Para de ficar medindo as pessoas pela sua ótica, pela sua regra, pela sua régua, pela sua cultura, por aquilo que você aprendeu lá fora. Não, aqui nós temos a cultura do céu. Aqui a gente tem que abrir mão, irmão, desse ranço. A gente diz assim, fulano está me roubando. Por quê? Porque ele mesmo rouba alguém. Isso aí que fulano falou é por causa disso. Porque ele mesmo faz isso. Então a gente acaba tendo essa... A gente não, outras pessoas. Acaba tendo essa régua baseada no que ela mesma faz. E acha que os outros vão fazer com ela também. Não, irmão, a gente precisa abrir mão disso. E o amor tem que ser sem hipocrisia. Detestai o mal. A gente tem que detestar o mal, detestar falar mal dos outros, detestar não ajudar as pessoas, detestar críticas, detestar falatórios inúteis, detestar briga, confusão. Eu vou tirar satisfação com ela. Ele pensa que ele é quem? Está falando. Você sabe com quem você está falando? Meu Deus do céu. Não, irmão, isso não pode existir na igreja. Isso não pode existir num filho de Deus. Nós somos transformados, tirados dessa vida. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe o que é preferir? É escolher. Entre alguém do mundo e o meu irmão na igreja, eu escolho o meu irmão na igreja. Isso aqui não está falando só sobre negócios, não. O irmão tem uma sorveteria, eu vou na sorveteria dele, porque é para honrar. Também faz parte. E o irmão que tem a sorveteria vai dar o melhor sorvete, né? Com excelência. Vai dar o melhor serviço, amém? Mas não é só sobre negócios. Está falando em tudo. Eu vou preferir o meu irmão, eu vou dar preferência para ele, eu quero estar perto dele. Eu escolho estar perto, eu escolho ir para o VC terça-feira. Não, é um peso, eu vou ter que ir para o VC. Não, você não tem que ir, não, irmão. Você vai porque você ama. Você vai porque você prefere uns aos outros em honra. E sábado nós vamos ter o Conviva. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu fiquei perguntando para algumas pessoas, e aí, você vai para o Conviva? Aí, não, pastor, porque eu tenho um compromisso. Aí, fulano, você vai para o Conviva? Não, porque é, uma coisa, pastor. Que bom. Porque o Conviva é só uma convivência da igreja. Não, irmão?
O conviva é uma oportunidade de você praticar a palavra. Não, você não entendeu, não. O conviva é tão importante quanto uma conferência profética. O conviva é tão importante quanto o culto de domingo. O conviva é tão importante quanto a doutrina dos apóstolos. Porque no conviva nós temos a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. O que é mais importante para você do que isso? E veja, não estou trazendo condenação para ninguém. Quem tem seus compromissos, que siga com seus compromissos. Mas eu sou pastor dessa igreja e eu preciso falar a verdade. Conviva não é uma opção, irmão. Ai, agora eu vou ter que ir para esse convívio. Quanto é? Pastor falou, estou constrangido. Não, não é por constrangimento não, irmão. É porque você é crente, é homem de Deus, é mulher de Deus. É porque talvez você estava meio desalinhado, mas aí o cajado puxou você para o prumo, para o caminho certo, para a rota certa. E aí chega lá no convívio e fica lá pelos cantos. O isolado busca seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Nós somos grupo, nós somos família. Ah, a igreja tem panelinha, pastor, toda igreja tem panelinha. Não, aqui não tem não, aqui é um caldeirão. Porque se tiver panelinha aqui nessa igreja, eu sou o primeiro a dar um chute nela, para derrubar. Porque aqui a gente não tem panelinha, irmão. Aqui é um caldeirão grande. Aqui é todo mundo no mesmo balaio. Aleluia. Então não venha trazer a cultura de outras igrejas. Ai, aqui, eu já sei, o pastor está falando isso por causa daquilo. Eu já conheço isso aí, eu já morei com pastor, meu pai era pastor. Eu conheço os bastidores. Não, então você conheceu a igreja errada, porque aqui o negócio é diferente. Você conheceu a igreja errada, então não venha trazer o sarrafo de onde você aprendeu e dizer que aqui é do mesmo jeito, porque aqui não é. Aqui nós somos bíblicos. Essa igreja é feita por homens sérios, mulheres sérias, homens de oração, íntegros, que têm dado sua vida por esse lugar. Aleluia. E quando a gente fala, olha, o conviva é você praticar a palavra, perseverar na doutrina dos apóstolos. Perseverar, irmão, fala sobre a gente estar firme diante de qualquer situação. É falta de dinheiro, falta de tempo, problema, pressão, dificuldade. Eu estou sem cabeça. Pronto, é sem a cabeça mesmo que você vai. Porque lá a sua cabeça vai vir, você vai pegar a sua cabeça de volta. Pastor, eu não estou com muito, sabe assim, eu não estou numa vibe boa para ir não. Pois lá você vai ter a sua vibe. Senta com o irmão à mesa, comendo lá um pão com presunto e queijo. O pão que Jesus deu graças, não é o pão que o diabo amassou. Ou você quer ficar... Porque tem crente que é assim, prefere ficar com o pão que o diabo amassou. Então fica. Mas lá não, irmão, você senta lá na mesa para ter comunhão com seus irmãos. Que coisa maravilhosa. E de repente você é edificado. De repente vem uma palavra inspirada. Que o irmão nem sabe, mas ele está sendo inspirado. E está falando com você. Deus falando com você através do seu irmão. De repente vem um testemunho e você pensa, rapaz, meu problema é tão pequeno. Olha o que esse irmão passou. E olha o que Deus fez na vida dele. Senhor, me perdoe. É o irmão falando, olha, eu levei 5 tiros e sobrevivi. É o outro irmão falou, passei por 3 câncer e Deus me curou dos 3 e eu estou aqui. E aí você pensa, rapaz, essa unha encravada, eu quase não vinha por convívio. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu tinha muito mais coisa para falar, irmãos. Mas eu acredito que Deus falou conosco de alguma forma. Valoriza essa criatura que está do teu lado. Mas eu não conheço. Pois está na hora de conhecer. Valoriza essa coisa linda que está do teu lado. Pastor, não é tão lindo não. Usa a fé. Aleluia. Paga um jantar para ele. Chama para almoçar na tua casa. Inventa uma programação. Mas tenha comunhão, criatura. E quando tiver uma programação no VC, tô junto, tô dentro, tô lá. Quando tiver uma programação no departamento, tô dentro, tô lá. Quando tiver uma programação da igreja, tô dentro, tô lá. Amém, irmão?
Sábado, conviva. 8 horas. E é 8 horas, não é 3 horas da tarde, não. Tem uns gaiatinhos, tipo, 3 horas da tarde. É o jeito, né, pastor? Não, irmão, chega lá, vai ter comunhão. Vamos jogar bola. Amém? Só cuidado lá com as entradas, tem uns que gostam de bater nos outros lá no jogo. Senta à mesa, conversa, vai para a piscina. É o tempo, irmão, da gente ter comunhão juntos. Não deixa a vida corrida, o trabalho, os afazeres roubarem de você esse princípio que é tão importante e que é tão fundamental para o teu crescimento, para a tua edificação, para você avançar no Senhor. Você não é um lobo isolado, irmão. Você não é um lobo solitário. Você é uma ovelha. Ovelha fica no aprisco, fica junto. Fica de pé, amém? Estamos encerrando. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Você aprendeu alguma coisa hoje? Amém, pastor. Aleluia. Você me ama ainda? Tem que me amar, irmão. Eu sou seu pastor, você tem que me amar. Se você ficar com raiva de mim, eu vou dizer uma coisa pra você. Lá no tribunal de Cristo, você vai prestar conta com Deus. Amém? Pode ser que eu deixe você desconfortável, mas assim, ó, você pode até ficar com raiva de algum outro irmão, mas do pastor, você ficar com raiva do pastor é suicídio. Aleluia. Eu falo essas coisas porque eu amo você. Aleluia. E sabe de uma coisa, irmãos, na minha vida, desde os meus 14 anos, foi quando eu me converti. Eu pago, eu perco coisas. Eu deixo de fazer um monte de coisa, eu cancelo a agenda para ter comunhão com os meus irmãos. Porque nada pode ser mais importante para mim do que viver a palavra de Deus. E se a palavra de Deus me instrui que eu preciso ter comunhão com os meus irmãos, irmão, eu estou dentro. E eu digo para você, valeu a pena. Tem valido a pena até aqui. E continuará valendo a pena. Então eu digo para você, alinha teu coração, abre teu coração, deixa esses traumas para lá, deixa essas dificuldades para lá e começa a se relacionar com seus irmãos. E você vai ver quantas coisas boas Deus vai acrescentar na sua vida através dessa decisão. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por aquilo que foi ministrado aos nossos corações. E eu declaro que essa palavra não vai voltar vazia. Eu declaro, Pai, essa palavra descendo para os nossos corações. Não seremos ouvintes negligentes, mas seremos operosos praticantes. Obrigado por fazermos parte dessa família, família Verbo da Vida. Obrigado por estarmos aqui nessa igreja. Somos privilegiados, Pai. Que honra, que privilégio nós temos de ter esses irmãos ao nosso redor. E eu oro por cada um deles. Eu declaro espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Obrigado, Pai, porque a nossa comunhão vai aumentar. Obrigado porque dia após dia teremos esse conceito de que somos um, de que somos família e nada vai poder roubar a nossa unidade. Nós te damos graças no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Seja abençoado na prática dessa palavra. Sábado estaremos lá no convívio. Glória a Deus. Se você foi alcançado pela palavra, graças a Deus. Eu queria, antes de concluirmos o nosso culto, eu não poderia encerrar esse tempo sem dar uma oportunidade, sem fazer um convite especial a alguém que de repente está aqui no nosso meio e ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida. Essa é uma marca importante e essa é uma decisão que muda a sua eternidade. Jesus veio a essa terra como Filho de Deus, Ele se identificou conosco, Ele morreu no nosso lugar, nos substituindo em uma cruz, carregando um peso, pagando um preço que não era dele, que era nosso. E esse é o convite mais importante da sua vida, é o sim mais especial que você pode dar. E é uma decisão que tomamos. Não é uma troca de igreja, não é uma troca de religião, mas é um reconhecimento de um sacrifício feito por Cristo naquela cruz. Se alguém está aqui essa noite e nunca fez essa confissão, talvez
fez essa confissão. Eu quero te dizer que esse é um tempo especial para você. Essa é uma noite especial para a sua vida. Tem alguém que deseja fazer isso hoje de todo o seu coração? Levante a sua mão. Glória a Deus. Talvez você já tenha recebido Jesus como Senhor da sua vida. Mas você percebe que esfriou, você faz todos os caminhos, que esteve distante, mas que está aqui hoje, nessa noite que foi preparada por Deus para você. Você está aí com algo queimando no seu coração, desejoso de voltar para um grupo, para um lugar que você nunca deveria ter saído. Você deseja se reconciliar com o Senhor essa noite? Faz um sinal com sua mão, nós vamos orar por você. Nós somos uma família, Deus é o seu Pai, Ele não está com raiva de você, pelo contrário, Ele está aguardando o seu retorno. Temos alguém? Todos salvos? Graças a Deus. Talvez você já seja crente, mas ainda não entende ou nunca ouviu sobre o batismo no Espírito Santo. Eu quero te dizer que é para você, que é para esses dias, e que você pode sair daqui essa noite cheio do Espírito. Temos uma equipe aqui preparada para te conduzir, para te ensinar um pouco sobre isso. Você vai sair daqui essa noite orando em outras línguas. Em nome de Jesus, alguém quer ser batizado no Espírito Santo essa noite? Todos cheios? Você pode olhar para o irmão que está do seu lado. Confere aí. Fala baixinho com ele. Você já foi batizado? Glória a Deus. Alguém está com algum sintoma de enfermidade e quer sair daqui essa noite livre de qualquer diagnóstico, de qualquer dor que você tem sentido? Nós vamos impor as mãos sobre você. Você vai sair daqui essa noite livre dessas dores. Temos alguém? Todos salvos, todos cheios. Todos livres e curados. Glória a Deus. Eu quero fazer aqui rapidamente algumas indicações literárias para você, para que você possa adquirir e aprender um pouco mais a respeito disso que o pastor ministrou tão bem essa noite. O Teste do Amor, um livro maravilhoso de Rick Renner, um livreto, mas com muitas informações importantes que poderão te ajudar. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Isso te ensina muito também sobre serviço e sobre comunhão. E o livro do nosso pastor, um livro excelente, que você certamente já conhece, mas se você ainda não adquiriu, você pode ir lá no nosso web shop ao final, adquirir essa literatura excepcional e pode também vir aqui para ele fazer uma dedicatória para você. Amém? Eu quero só reforçar que a nossa conferência, a VIPS Conference, que vai acontecer, já está com o primeiro lote aberto. Ao final você pode ir lá, pegar mais detalhes, mais informações e adquirir logo o seu passaporte, né, no primeiro lote, com preço promocional. Não deixa para a última hora, adquire agora mesmo. E como o pastor ministrou tão bem essa noite, ouvindo sobre comunhão, sábado nós temos a oportunidade mais uma vez de exercitarmos isso no nosso convívio. Então vai lá, se você tem alguma dificuldade, conversa com a gente, de repente a gente te ajuda solucionando, pensando juntos em uma solução para aquilo que tem te impedido de ir para o convívio. Hoje é o último dia de inscrição, então ao final você vai lá, faz a sua inscrição, leva alguém com você, leva a sua família inteira. Lá tem pacotes promocionais para você e para a sua família, e isso vai facilitar certamente a sua ida. 8 horas da manhã começa o credenciamento, 8h30 da manhã, café da manhã, nem precisa tomar café em casa, vai para lá e no final do balcão de informações você pode também ver a questão do endereço. Vamos colocar no grupo da igreja, localização, vai ficar tudo fácil, tá certo? Mas não deixa para depois, porque hoje é o último dia. Amém? Sejam abençoados praticando essa palavra. Vão em paz, um final de semana abençoado, cheio de boas notícias. Deixe o seu telefone ligado, que ele vai tocar em nome de Jesus.